Aí eu quero entrar no terceiro ponto. Vamos acompanhar o texto aí, rapidinho. Versículo de número 20. Eita, esse texto é muito bonito. Vamos lembrar, ele nos salvou, nos regenerou, nos libertou, nos alcançou com seu amor, para nos dar um ministério. Segundo, para nos dar uma palavra. Terceiro, versículo de número 20, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando, ou melhor, 20, né? 20, perdão, estou lendo 19. 2 Coríntios 5, versículo 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Opa, agora vamos entender isso. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Agora o negócio vai ficar bom. Preste atenção em mim aqui, olhe para cá. Olhe para esse irmão que está do teu lado aí. Você sabe o nome dele? Sabe, né? Agora, e se eu falar para você que esse irmão que está do seu lado, ele é muito mais do que um irmão para você, você acredita? E se eu falar para você que essa pessoa que está do seu lado é a maior autoridade aqui na face da terra a respeito de reino de Deus, você acredita? Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. Sabe o que é isso? Nós somos nobres. Sabe qual é a mais alta hierarquia diplomática em uma nação? A função de embaixador. Eu e você somos embaixadores, portanto, eu não sei você, meu irmão, mas eu estufo o peito quando ouço essa palavra. Eu não sou um coitadinho, eu não sou o irmãozinho, eu não sou o crentinho, eu não sou o bibliazinho, eu não sou o Marcelinho, eu sou embaixador do reino de Deus. Se eu sou embaixador do reino de Deus, eu sou nobre. E se eu sou embaixador, significa que eu estou aqui para defender os interesses daquele que me enviou. Se eu estou aqui para defender os interesses daquele que me enviou, eu estou aqui em nome de Jesus. Agora eu pergunto para você, igreja, nessa noite, você que está aqui em nome de Jesus, você que é um embaixador, você que é um diplomata, você tem ideia do que é ser isso? Só para você ter uma ideia, irmão, preste atenção, só para você ter uma ideia. O Brasil tem embaixadores espalhados em diversos países, quase que as 240 nações do mundo existem embaixadores brasileiros. Quando o embaixador do Brasil, ele está, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior autoridade do Brasil nos Estados Unidos é o embaixador, não é nem o presidente da república, porque o presidente, ele está na função executiva no seu país local. O embaixador está em terra estrangeira, arguido da mesma autoridade do presidente da república e da nação brasileira. Eu digo até mais do que o presidente, porque ele está arguido da autoridade da nação, ele está defendendo os interesses da nação. Agora vamos pensar no texto quando diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos inseridos nessa terra de maneira legal, legítima e autorizada por Jesus Cristo para fazer tudo aquilo que Ele fez. Tudo aquilo que Ele fez, eu pergunto a você, talvez você não imagine isso, você está autorizado a fazer. Pastor, peraí, quem é o representante do reino aqui na terra? A igreja, nós somos esse representante. Agora eu pergunto em nome de Jesus e você responda consigo mesmo, o que eu preciso fazer para funcionar como essa pessoa nobre? Para funcionar como esse diplomata, primeira coisa que você precisa fazer, que eu preciso fazer,
reconhecer isso sobre a minha vida. Irmãos, eu não sou partidário desse evangelho aonde o homem é o centro das coisas, nunca foi. Eu não sou partidário desse evangelho aonde o homem tem que ser acariciado o tempo inteiro por causa do seu ego. Eu sou partidário do evangelho a qual Jesus nos chama para defender os interesses dele e não os nossos. Pastor, ser embaixador me torna o mais alto padrão diplomático no reino dos céus aqui na terra? Sim! E aí o texto vai dizer no versículo 20, o finalzinho, olha só, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Irmãos, agora que a porca aperta. Quem tem ideia do que é a palavra exortação? Quem tem uma ideia? Só levanta a mão, não precisa falar não. Pastor, eu tenho uma ideia do que é exortação. Exortação é você fazer o quê? É você corrigir, certo? Isso é exortar. Exortação é você aconselhar, certo? Certo. Exortação é você ser duro, posicionado e trazer direção, certo? Certo. Agora, e se eu falar para você que quem vai ser o instrumento de exortação para o mundo lá fora é a igreja, você acredita? Quem vai corrigir o mundo lá fora não são os valores do próprio mundo, mas é a igreja. O texto diz que nós fomos salvos para receber um ministério, para receber uma mensagem, um testamento e um legado, para sermos, como diz o próprio texto, funcionais no reino como embaixadores. E o quarto, para falarmos em nome dele, em nome e por intermédio de Jesus. Irmãos, sabe qual é a premissa de hoje? Eu sei que isso está sendo gravado. A premissa de hoje é o politicamente correto. Não, eu não posso falar, porque eu vou agredir a má conduta do meu irmão. Eu não posso mais falar sobre divórcio, eu não posso mais falar sobre homossexualismo, eu não posso mais falar sobre feminismo, eu não posso mais falar sobre isso, sobre aquilo, porque o politicamente correto me impede, não posso. Eu tenho que agradar as pessoas. A pergunta que eu te faço é: como eu vou exortar, se às vezes eu não tenho que corrigir com firmeza? Pastor, nós somos agentes aferidor de justiça? Não, nós não somos justiceiros de Deus, nós somos boca de Deus, aleluia, é diferente. Meu Deus, eu não vou julgar a minha irmã Angélica, mas eu vou ser boca de Deus sobre a vida dela. Irmãos, o que é isso? Isso é de fato ministério profético. O que é o ministério profético? É você ser boca de Deus. O que é ser boca de Deus? É trazer Deus para o homem. Falar em nome dele é trazer Deus para o homem, trazer a vontade dele para as pessoas. Quantos aqui entendem na sua vida, na sua trajetória, que você é boca de Deus? Diga amém. Você é boca de Deus? Agora, não fale para mim, só pense, o que tem saído da nossa boca? De novo, o que tem saído da nossa boca? Ah, mas eu sou boca de Deus. Será que a minha boca está revelando Deus? Nós estamos aqui salvos para falar em nome dele. Isso é ser ministério profético. Irmão, o ministério profético, ele não é um ministério apenas de ações proféticas, de atos proféticos, não. O ministério profético também é um ministério de fala, aonde a nossa vida, ela é um instrumento, e a nossa boca é a instrumentalidade de Deus, a fim de revelar a vontade do Pai.
E nós vamos ser um instrumento para exortar o mundo. Isso eu gostei pra caramba, porque o texto vem dizendo exatamente isso. Exortar o mundo. O que é exortar o mundo? Corrigir os padrões errados de comportamento do mundo. Vamos lá, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Eu sou da época aonde ser crente era motivo de bullying na escola. Você pegou essa época, Antônio? Eu sou da época onde ser crente era motivo de chacota no futebol lá do campinho. Aonde ser crente era motivo por teus colegas de trabalho zoarem você o tempo inteiro. Eu peguei essa época. Só que parece que essa época passou. Os crentes hoje já não são vistos mais como aquelas pessoas que incomodam. Será que isso é bom ou isso é ruim? Será que nós somos muito mais agentes secretos do reino do que embaixadores do reino? Será que alguém está perseguindo a nossa vida por causa da nossa fé? Pastor, não. Então a nossa fé não interfere em nada no mundo lá fora. Pastor, ninguém nunca me perseguiu por causa do nome de Jesus. Então o nome de Jesus não faz a menor diferença na minha vida. Porque Jesus disse assim: vós sereis odiado por causa do meu nome. Irmãos, eu me assusto. Os crentes hoje, o povo de Deus hoje, é querido por todo mundo. E quando o povo de Deus é querido por todos, amado por todos, ouvido por todos, desejado por todos, eu me preocupo, porque Jesus pode ser que não esteja fazendo diferença mais na vida dos crentes. Irmão, eu lembro disso. Quando chegava o crente, eu tinha uma raiva terrível, porque quando eu chegava na roda de brincadeira, falava assim: ih, chegou o crente, do bumbum quente, falava assim mesmo, cara, aquilo me dava uma ira. Ih, chegou o crente, ih, ó, ô pastor, calma, ninguém chega palavrão mais, eu ficava com raiva, mas de certa forma isso era bom, porque havia um reconhecimento. Hoje, não faz nem diferença. Você é crente? Ih, rapaz, eu nem sabia, tu é crente, né? Tá bom, vamos continuar falando besteira, porque não faz diferença não, ele participa com a gente. Irmãos, nós não temos às vezes DNA do céu mais, e eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que Deus nos batize com a essência do céu de novo. Nós estamos muito parecidos com o mundo. Eu digo parecido não é na roupa não, irmão, não é nos vestimentos não, eu estou pouco me importando para isso. Nós estamos parecidos com o comportamento. Nós estamos muito parecidos com as práticas, as ações, e hoje em dia está difícil nós conseguirmos identificar, e hoje eu te libero para você o seguinte, irmão, a sua salvação é para que você pareça-se mais com o céu do que com a terra. A sua salvação é para que você pareça mais com o teu Pai do que com o príncipe desse mundo. A nossa salvação é para nos fazer parecidos mais com o Cristo revelado na Bíblia do que com o cristianismo humano revelado por meio das mídias sociais, por meio da sociedade. Não, precisamos ter fala de Deus, boca de Deus. E eu quero falar e liberar para você o seguinte: o que é ter boca de Deus? Eu só tenho mais um ponto, já estou terminando. Irmãos, a nossa boca precisa revelar quem é Deus. Pastor, como? Como eu vou revelar Deus por meio da minha fala? É permitindo que Ele fale por nosso intermédio o tempo inteiro. Lembra que eu falei? A redenção não é o final da vida cristã, a redenção é o início. Pense hoje: eu fui salvo para alguma coisa.
e eu não estou vivendo para ser salvo, não, você foi salvo para alguma coisa, por um legado, que é um ministério, por uma palavra de reconciliação, que é um testamento, para uma função, que é ser embaixador, para falar como boca de Deus, e por último, versículo de número 21, já estou terminando, diz assim: aquele que não cometeu ou não conheceu o pecado, está falando de Jesus, né? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Jesus voluntariamente se fez pecado por causa do homem. Ele não cometeu pecado, mas ele se colocou na condição de propiciação pelo pecado, né? Por nós, para que fôssemos feitos. Diga para mim, o que está no finalzinho desse versículo, por favor? De novo, diga para mim. De novo, mais uma vez, justiça. Irmãos, o texto diz, olha só, que Jesus morreu na cruz do Calvário, fazendo-se pecado por nós, para que nós fôssemos justiça de Deus. O que é justiça? O que é justiça de Deus? Você já parou para pensar que você foi salvo para ser justiça de Deus? Pastor, eu nunca parei para pensar nisso. O texto está dizendo, e agora que eu estou abrindo meus olhos. Ser justiça de Deus. Sabe o que é ser justiça, irmão? Estabelecer o padrão. Justiça é você elevar o nível de padrão. Quando o texto diz que nós somos justiça de Deus, sabe o que o texto está dizendo? Que a nossa salvação estabeleceu um padrão alto. Qual é o padrão? Ninguém é salvo senão por Jesus. Eu estabeleci esse padrão quando eu aceitei Jesus. Qual é o padrão que a igreja estabelece? O mais alto padrão possível, o padrão de justiça de Deus. O que é justiça de Deus? Justiça de Deus é você estabelecer o padrão do reino. Vamos dar um exemplo bíblico. A Bíblia diz, Jesus falou que quando Noé entrou na arca, no dilúvio com a sua família, Noé julgou o mundo. O que é julgar o mundo? Noé estabeleceu um padrão. A igreja na face da terra, ela é o padrão da justiça de Deus. Não há salvação sem Jesus. Não há como chegar ao céu sem Jesus. Quando eu olho um crente, sabe o que aquela resposta me diz? Se ele é salvo por Jesus, se ele é um servo de Jesus, não há como eu chegar a Deus se não fazer a mesma coisa que ele fez. Ninguém vai alcançar o céu se não passar pelo sacrifício da cruz. Esse é o padrão da justiça. Qual é o mais alto padrão, máximo padrão de justiça? O máximo padrão de justiça é Jesus na cruz do Calvário. Essa justiça é a mensagem da igreja. Não tem como, meu irmão, não tem como, minha irmã, não dá para a gente enrolar, não dá para a gente ficar contando história. Ou nós nos enquadramos nesse padrão, ou ficamos fora do padrão de Deus. Pastor, o senhor está muito azedo hoje, sei lá. Limão é azedo, mas não tem remédio melhor para gripe. A vitamina C do limão não tem lugar nenhum, mas é azedo. E eu digo para você, meu irmão, em nome de Jesus, é tempo de nós nos posicionarmos como instrumento da sua justiça. Justiça é estabelecer o padrão, e o padrão é alto. Pastor, o padrão é alto? O padrão é alto. Quando a igreja se torna cada vez mais santa, ela eleva o padrão mais alto. Quando a igreja volta para a palavra, ela eleva o padrão mais alto. Quando a igreja ela está numa posição de cumprir a vontade do reino, o padrão fica alto. Irmão, quando eu olho a igreja,
envolvida na graça, na ação de Deus, eu digo assim: meu Deus, o padrão elevou. Sabe por que mudou? Porque o padrão da justiça, ele eleva. Ele eleva. O nível de revelação aumenta. Pastor, o que é o nível de revelação aumentar? O nível de entendimento a respeito de Deus.